Olá, eu sou o Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre condutores cegos. Quero te convidar a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você possa ser avisado pelo YouTube toda vez que eu subir um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é um vídeo muito delicado para mim. Pessoalmente, eu tenho dito ao longo dessa série de Satanismo na Música que eu não sou pastor, mas o vídeo de hoje é dirigido para pastores e líderes. E ao fazer isso eu faço com tremor e muito respeito. Eu não tenho com isso o intuito de atacar ninguém, falar mal de ministério nenhum. Eu não estou querendo dar mensagem para ninguém subliminarmente, não se trata disso. Mas eu tenho refletido nesses últimos dias muito sobre a série que eu tenho feito aqui no canal, sobre a imensidão de testemunhos que eu tenho recebido de pessoas que foram libertas, ou que são libertas, ou que estão em processo de libertação. Principalmente eu tenho ficado bastante surpreso um determinado número de hostilidade de cristãos, né, que defendem a sua paixão por essas bandas de maneira bastante veemente. E aqui não cabe a mim dizer que eu sou o dono da verdade, porque não sou, mas eu conheço a verdade. E ele me chama de filho. O propósito desse vídeo, mais do que qualquer outra coisa, é um alerta para você, pastor, e para você, líder, principalmente na área de adoração. O meu canal ele é devotado especificamente para música, louvor e estudo da adoração. E essa série de Satanismo na Música acabou sendo aí uma estratégia de evangelismo, de compartilhar das coisas de Deus que eu aprendi ao longo dos anos, sendo eu um ex-metaleiro, vamos assim dizer, né? Eu lembro de uma frase de uma pessoa que me escreveu, né? Uma vez metaleiro, para sempre metaleiro, né? Porque a paixão pelo rock, para aquele tipo de música é muito forte, para quem um dia teve envolvido tão profundamente. E eu noto essas pessoas que questionam, defendendo as suas bandas, se autodenominando cristãs, muitas delas de maneira bastante séria nas suas conjecturas e percepções, e duramente me chamando de religioso, exagerado, sem sequer conhecer minha história. Mas não tem problema, isso aí não me ofende em absolutamente nada, as pessoas têm o direito de expressar, né? O que elas sentem, o que elas pensam. Outra coisa que me chamou muito a atenção nessa série, e eu leio a vasta maioria dos comentários, e eu peço perdão que eu não consigo responder todos, mas eu leio um sentimento muito genuíno nas pessoas que repulsam o Evangelho por causa do péssimo exemplo a igreja passa. Mas diversas são as pessoas que escrevem, e eu creio que algumas delas genuinamente interessadas de alguma forma em querer se comunicar com o lado de lá, vamos assim dizer. Mas a resposta e o exemplo que vem do lado de cá é tão ruim. Eu tive um desses exemplos, né, uma menina que me mandou um áudio e ela falou: Márcio, eu sinto um discurso desprovido de amor. Ou seja, o discurso que chega, um amor mascarado, que aponta de cima para baixo. Não que com isso a gente tem que ser condescendente com o pecado alheio, não se trata disso. Colocações como essa me fizeram questionar profundamente a minha conduta em primeiro lugar, mas também questionar, será que essas pessoas não estão genuinamente corretas na maneira delas enxergarem a igreja, né, dita Santa Igreja, por causa do péssimo testemunho? E aqui não redundância eu ficar falando de pedição de dinheiro, né, de manipulação e tantas outras. Mas teve um comentário que me trouxe uma profunda tristeza.
E eu sei que isso talvez seja um caso isolado, mas eu fiquei pensando e olhando para minha história, será que realmente isso é um caso isolado? Será que isso não acontece em muitos locais, em muitas igrejas? E o comentário dessa pessoa foi o seguinte: ele era participante da banda de louvor da igreja, ele é um profundo fã do Iron Maiden. Isso, Iron Maiden, essa banda mesmo se apresentou no Rock in Rio, mostrando esse tipo de elemento no show. Dá uma olhadinha nisso aqui. Percebe o ambiente espiritual que esse músico que toca no louvor está envolvido? E esse músico escreveu para mim assim, a seguinte frase, de uma maneira até jocosa. Escreveu o seguinte: olha, a minha banda ensaia, passa o som antes do culto ao som de Iron Maiden. Ou seja, a banda toca Iron Maiden antes do culto para preparar o som. Quando ele falou assim, imediatamente eu pensei, cara, aonde está a liderança vendo isso? E sendo eu ministro de louvor, participei anos e anos de equipe de louvor, o meu intuito nesse vídeo foi realmente alertar você, pastor, alertar você, ministro de louvor, a pastorear os seus músicos, a pastorear e abrir os seus olhos, porque existe uma agenda do inferno inserir dentro da igreja uma contaminação, principalmente na área de louvor. Sendo eu do louvor, talvez as outras áreas da igreja se sintam enciumadas. Poxa, mas é só no louvor que isso acontece? Não, obviamente que outras áreas também. Mas eu vou falar com propriedade naquilo que eu sei, que é a área do louvor. E essa jornada de vídeos, se você, pastor, ainda não assistiu, eu te convido a assistir. Se você é um membro da equipe de louvor e você não assistiu, eu convido você a enviar para o seu pastor e você assistir. As equipes de louvor, corais, todo mundo que está empenhado nessa área precisa ter algum tipo de ensino. E o propósito dessa série é compartilhar conhecimento, para que esse conhecimento vire munição. Deixa eu ler um trecho, Salmo 149, que diz o seguinte, versículo 6: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 gumes nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e punirem os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem contra eles o juízo escrito. Esta é a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. Davi está fazendo uma conclamação profética aqui para a igreja de hoje, que nós ergamos os mais altos louvores, porque são esses mais altos louvores que abrirá o portal celestial da presença de Deus na terra. E eu fico pensando, que tipo de ambiente é esse, onde os líderes não conhecem os seus liderados, a ponto de não saberem que eles usam o som dessa banda para testar o som da igreja. Que tipo de ambiente espiritual é formado? Eu sei que isso pode ser um caso isolado, eu sei que isso não é para todo mundo, eu sei, mas a Bíblia também diz que o julgamento do Senhor começará pela igreja, pelo púlpito. Esse vídeo é um convite, ou um alerta, ou uma chamada, ou uma exortação, como queira, para que você conheça a sua equipe de louvor. Eu lembro com carinho do meu primeiro pastor, pastor Haroldo, pastora Luciana, que me pastoreavam de perto, conheciam minha vida, porque eu estava lá na frente ministrando louvor e eu era recém-convertido, cara. E eu lembro que uma vez, eu nunca entendi isso neles, mas hoje eu entendo. E eles estavam certos e eu errado. Eu lembro que uma vez o Kiss foi no Brasil e eu queria ir no show do Kiss, porque eu tinha que resolver algumas coisas na minha mente, né? E logo depois da minha conversão isso aconteceu. E eu fui no show do Kiss e eles ficaram muito zangados comigo. Eu não entendi, mas hoje eu entendo. Mas Deus realizou uma obra na minha vida de libertação total dentro do show do Kiss. Foi muito louco. Eu nunca mais quis saber, nunca mais. E o que me entristece, de certa forma, é que eu vejo os vídeos do satanismo na música, né?
terem milhares de visualizações, e eu vejo os estudos da palavra terem poucas visualizações. Eu fico me perguntando, por que será, Senhor? Será que as pessoas estão mais imbuídas de conhecer as coisas sobre as trevas do que as coisas do Senhor? Será que as pessoas têm tanto interesse em conhecer aquele sensacionalismo, aquela coisa, tal banda tem o demônio, tal banda não tem o demônio? E é incrível que as pessoas ficam terceirizando em mim a decisão se elas devem ou não ouvir banda A, B ou C, ou seja, elas não têm a capacidade de sentar com esse livro, pegar as letras das bandas que eles ouvem e confrontar para ver se aquilo faz sentido. E elas preferem justificar o amor que elas têm por aquela banda porque aquilo dá prazer. Versus fazer o que a Bíblia fala em Salmo 1. No primeiro salmo da Bíblia, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, sabe? Aí no versículo 2 a gente lê, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí eu me pergunto, será que as heresias que são muitas vezes transmitidas em músicas que não têm base bíblica nenhuma e são cantadas na igreja, seriam cerceadas se houvesse ensino, se houvesse interesse, se houvesse aquele profundo desejo de conhecer mais da palavra, para entender se aquilo que está sendo ministrado na igreja pode ou não pode, deve ou não deve? Eu acho interessante muitos cantores, né, ou muitas músicas, ou muitos ministros são amplamente endossados, né, dentro do seu contexto, mas não conhecem muito mais a música do que conhecem a palavra. Ou falam um versículo por falar um versículo, mas não vive aquele versículo. E outra coisa que é mais delicada ainda, deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Com todo respeito. O senhor permitiria uma pessoa tomar a palavra no seu púlpito, no púlpito que Deus te deu para você zelar, e essa pessoa não tivesse conhecimento das Escrituras o suficiente para trazer a palavra para a igreja? Você deixaria pregar no seu púlpito? Se a tua resposta for não, agora me responde uma outra pergunta. Por que você permite que os músicos que não têm conhecimento do Deus que eles servem ou temor nenhum do Senhor participem do altar, elevando a adoração? Por que a gente se permite cantar algumas músicas sem sequer passar pelo crivo daqui? Quantas vezes o Ministério de Louvor e Adoração se reuniu com um pastor para serem ministrados? Ou a igreja está tomando tempo demais? Ou as atividades eclesiásticas não permitem isso? Talvez a estrutura da igreja seja muito grande, ou talvez não haja uma delegação, mas eu nunca vou me esquecer das vezes que o meu pastor apareceu no ensaio de surpresa. E ele foi com uma palavra para os meus músicos, cara. E aquilo foi um carinho tão profundo na vida daqueles músicos. Sabe, por outro lado, deixa eu falar uma outra coisa. Às vezes os músicos estão tocando lá na igreja, os caras não têm dinheiro para comprar corda do instrumento, ou vão de ônibus, ou não são nem sequer apreciados. Sabe, a igreja muitas vezes não sabe o trabalho que é um engenheiro de áudio para botar o som funcionando, né, no domingo. Mas a igreja inteira sabe para quem olhar quando tem uma microfonia. Sabe, são essas pessoas que trabalham no silêncio, no culto, que precisam trabalhar em unidade. Sabe, Jesus nos ensinou na palavra que nós seríamos conhecidos pela nossa unidade, pelo amor. Então, se pastor não andar junto com os seus ministros, se não houver aquele trabalho onde o ministério de louvor é submisso ao pastor, como é que você espera aquela presença de Deus gloriosa na igreja? Se você não sabe quais são os problemas que, porventura, as suas ovelhas que estão ali naquele altar passam. Longe de mim acusar aqui qualquer um, porque eu sei que as dificuldades da vida, as dificuldades do ministério, do dia a dia, mas eu louvo a Deus pelos exemplos de pastores que eu conheço, que são pastores, cara, pastores dos seus músicos.
E músico muitas vezes não precisa ser ministrado, músico muitas vezes precisa de um reformatório. Música é doido, cara. Eu sei porque eu sou um deles. E a gente é ovelha. Mas sabe, Jesus trouxe uma palavra muito dura para os líderes de Jerusalém, que julgaram Jesus naquele episódio da cura de um cego em Jerusalém. João capítulo 9, a gente lê isso. E no final desse capítulo, e obviamente, né, pastor, ou ministros e servos e líderes, eu acredito que vocês conheçam essa história, mas trazendo à luz da palavra, um cego de nascença foi curado. E aquilo foi um escândalo em Jerusalém. Ele era um mendigo, todo mundo sabia que aquele cara era cego de nascença, e Jesus foi lá e curou. E o que é lindo, Jesus cuspiu, né, fez a saliva, botou um pouquinho de terra e botou ali nos olhos daquele homem, mandou se lavar na piscina de Siloé, como se ele utilizasse o barro original, né, feito ali no Éden, né, como se ele estivesse recriando e refazendo aquela visão, mas no fundo ele estava restaurando a visão daquele homem, e aquele homem nunca viu Jesus, ele nem sabia quem era Jesus, mas ele foi curado, ele sabia que ele era cego, agora ele via. E aí ele é trazido diante dos fariseus, e os fariseus recriminam Jesus por isso. E Jesus termina aquele capítulo no versículo 41 com a palavra muito dura, falando assim: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas, como agora dizes, nós vemos, permanece o vosso pecado. Jesus está atacando aqui a arrogância daqueles homens por se acharem e que eles viam tudo e entendiam tudo. Quando Jesus está dizendo que se vocês fossem cegos, em outras palavras, se vocês tivessem a visão de vocês focados em quem eu sou, em quem eu me proponho ser, vocês não teriam pecado. Olha como é profundo isso que Jesus está falando. Eu tenho visto muitos argumentos sobre não é bem assim. Não é tão rígido assim. Pode funk dentro da igreja, quando você já prestou atenção no que é o funk, dá uma olhada no vídeo 18 dessa série, ou dá uma olhada nos vídeos do Alexandre Aposan, do que ele fala sobre esse ritmo, e você permite isso dentro da sua igreja e acha que isso está ok, isso é um problema. Isso denota que você é cego, é um condutor cego. Se você permite que os seus músicos façam o que eles quiserem durante o momento onde existe um ensaio dentro do próprio templo, e você nem sabe o que está acontecendo, você é cego. Se existem problemas de ordem de conduta moral e você está fazendo vistas grossas, você é cego. E Deus fará isso à ciência. Outro aspecto que eu tenho observado, e não só observado, mas chegou, que pessoas vieram conversar comigo. Hoje existe uma mentalidade muito grande dentro das igrejas de fazer o que é moderno, né? De fazer o repertório da igreja ser algo moderno para atrair as pessoas, né? Criam seus eventos, criam seus shows, criam aquele mise-en-scène inteiro para atrair as pessoas. Quantos obreiros, músicos mais maduros estão sendo simplesmente enxotados das suas posições de serviço em detrimento a uma visão nova? Eu tive uma pessoa que me chamou, que serviu durante anos na igreja, e um dia o pastor resolveu trazer um líder de louvor jovem, né? E esse líder de louvor, ele, usando de sua autoridade, simplesmente mandou embora todos os músicos antigos, né? Os músicos da casa, vamos assim dizer, e trouxe toda a galera mais nova para fazer o louvor mais jovem. E simplesmente criou um problema tão sério com essas pessoas. E o pastor não fez nada. E o pastor fez vistas grossas. Até que o caldo entornou tanto que essa pessoa não se aguentou, porque as feridas foram tantas. Por que eu estou trazendo isso aqui, né, dentro desse contexto? Porque é um exemplo de cegueira dentro da igreja, onde a política, a politicagem, a manipulação dos cargos de autoridade passam por cima do valor do ser humano, muitas vezes, para defender essa autoridade eclesiástica. Deixa eu só te falar uma coisa. Deus abomina isso. E Deus trará juízo sobre isso um dia.
Politicagem dentro da igreja foi uma das coisas que Jesus bateu de frente. E cego são aqueles que se utilizam desse mecanismo para se manter nos seus lugares. Deus pode te tirar com um sopro dali. Mas antes, eu quero crer que esse vídeo ele não seja recebido com raiva. Eu passei isso várias vezes. Eu poderia fechar esse vídeo com palavras de rancor, de mágoa. Não tem isso no meu coração. Deus me permitiu fazer esses vídeos para que as pessoas pudessem ser de alguma maneira edificadas. Eu amo a Igreja de Jesus, eu amo a obra de Deus, o reino de Deus, eu amo os perdidos. Eu quero dizer para todos aqueles que escreveram no meu canal palavras duras, que eu não tesouro nada contra ninguém. Não foi contra mim que vocês escreveram, foi contra aquele que me chamou para fazer esse trabalho. Esse é um trabalho primariamente de evangelismo. Esse é um trabalho que eu tenho tido a alegria de ler as dezenas de testemunhos de transformação, de como Deus está utilizando esses vídeos. Eu não quero destruir o seu amor pela sua banda. Eu não quero destruir, sabe, pastor, a sua equipe de louvor. Pelo contrário, eu quero que as pessoas se confrontem com a realidade de que música não é brincadeira. Sabe, a sua equipe de louvor e o ministro de louvor são, vamos dizer, o segundo grupo mais visto pela igreja. São eles que dão exemplo. Sabe, eu li uma mensagem de uma irmã hoje, eu chamo ela de irmã, ela é uma irmã católica, seríssima, temente a Deus, fala de Jesus toda hora. Só a placa que é diferente, né? Mas ela é muito gentil, eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela me falou: Márcio, eu fiquei tão envergonhado outro dia, eu fui numa igreja e os músicos dançavam de um jeito tão estranho que eu fiquei muito constrangida. Onde está o ensino? Até onde se pode ir? Ah, mas Davi dançou. Dançou, mas foi uma vez. E foi numa ocasião solene histórica. Você não lê Davi fazendo isso mais. Você lê ele exaltando ao Senhor no templo, na presença, aliás, na tenda do encontro ali no tabernáculo de Davi. Eu tenho muitas colocações que eu poderia dizer. Por isso que esse vídeo não é um vídeo para acusar pastor, não é um vídeo para acusar ministério nenhum, mas é um vídeo para tentar, de alguma forma, convidar você a olhar para dentro, ministerialmente falando, e ver se realmente existe o pastoreio tamanho. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ter uma igreja cheia da presença de Deus. Todo mundo quer ter salvação, todo mundo quer ter transformação, todo mundo quer ter avivamento, né? Mas existe um preço a ser pago. A principal função do ministério de louvor e adoração de uma igreja não é tocar bem, não é tocar música mais animadinha, ou tocar música que está na moda para encher a tua igreja, ou para encher os eventos. A função principal é a guarda da presença de Deus. É a guarda daquela atmosfera da manifestação da presença de Deus, onde então acontece salvação, onde então acontece o avivamento, onde então as pessoas são atraídas. Lembra que Jesus falou: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então, se você está exaltando as pessoas, ou se você está permitindo que as pessoas se exaltem, quem que você acha que vai ser atraído para a igreja? Só as pessoas que estão idolatrando aquelas pessoas. E se essas pessoas forem embora da igreja, a igreja fica vazia. Jesus está voltando. Os ministérios de louvor e adoração, mundo afora, têm um papel muito importante na preparação da noiva. Porque ou a noiva vai ter óleo na lâmpada, ou a noiva não vai ter óleo na lâmpada. Mas quem vigia para que essa lâmpada jamais perca o seu óleo é quem cuida do rebanho. E cada um por si cuida de sua lâmpada. Não é verdade? Eu queria deixar aqui minha palavra carinhosa aos pastores. Estejam atentos. Chame o seu ministro ou seus líderes, seus músicos para perto. Ministre na vida dos seus músicos. Ensine-os. Derrama sobre ele aquilo que Jesus falou em João capítulo 21 para Pedro. Lembra? Se você ama Jesus, de fato, apacenta as minhas ovelhas. Alimenta as minhas ovelhas.
Ele falou isso 3 vezes para Pedro, porque tem um peso muito grande. Jesus não vai te perguntar, um dia, quando você chegar na presença dele, ele não vai te perguntar quantas pessoas se converteram, qual era o tamanho da sua igreja, ou quantos programas de jejum trouxeram tantas pessoas. Ele não vai perguntar qual era o tamanho do seu canal do YouTube, ou o tamanho das suas redes sociais. Ele não vai perguntar qual foi o resultado dos programas sociais que você fez. Ele vai perguntar se você alimentou as ovelhas pelas quais ele morreu, se você zelou por essas vidas, se você cuidou. Isso sem contar dos inúmeros casos de abuso, né, de autoridade ou outros modelos, né, que a gente vê por aí. Mas eu não quero entrar nesse ponto, porque eu falei que esse vídeo não é mensagem para ninguém, não é subliminaridade para ninguém. Muito pelo contrário, eu estou abrindo meu coração aqui. E talvez vá soar muito estranho para quem está vendo de fora. Mas para quem está vendo de fora a Igreja de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Essa igreja ela é feita de pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito. Os pastores, nenhum é perfeito. Os músicos, ninguém é perfeito, cara. Jesus morreu por essas imperfeições. Mas tem uma coisa, o mundo vai ser uma porta larga, em um caminho largo, que vai te levar para a perdição eterna. Mas a vida com Deus, cara, é um caminho justo, é um caminho estreito, é uma porta estreita. Difícil, cara. Nadar contra o sistema do mundo é difícil. Descer na correnteza, até peixe morto desce. Agora, olha o que Salmão faz para voltar na correnteza. Eu quero que esse vídeo seja uma bênção na vida da sua igreja, uma bênção na vida do seu ministério, uma bênção na vida da sua equipe de louvor, uma bênção na vida dos músicos. Eu convido você a conhecer o meu canal, conhecer o estudo que eu fiz sobre o Tabernáculo de Moisés, que fala profundamente sobre adoração. Sabia que louvor e adoração, a primeira vez que ele aparece na Bíblia, acontece dentro do tabernáculo e não tem música? Sabia disso? Pois é, eu explico isso lá naquele material. E tem um significado muito profundo isso. Agradecer que você assistiu esse vídeo até aqui. Pedir para que você deixe sua mensagem aqui, para que você deixe sua reflexão. Eu convido você a dar um like e compartilhar esse vídeo com pessoas que Deus coloca no seu coração. Deus te abençoe e até o próximo.